Jó 42. Então, irmãos, é para ficar com a Bíblia aberta, o sermão todo, porque nós vamos fazer exposição do capítulo todo, tá bom? Me aproximando de tanta gente, em tempos de tantas crises, e também de confusão, irmãos. A ameaça de guerra na Ásia é China contra Austrália e Japão. E outros países, se tiver guerra, outros países entrarão. A economia do mundo quebrou. Não tem gasolina em Londres. Não sei como está em Paris. Há uma confusão que não dá para entender. Há uma perseguição religiosa que só dá para compreender de forma profética. Parece velada, mas aos poucos, irmãos, estamos sendo acuados. Não duvido de que alguns dias chegarão para fechar as portas de nossos templos. Isso de forma externa, o que está acontecendo lá fora, no poder público. Agora, dentro da igreja, a mesma coisa. Pessoas que estão passando por tantas lutas e dificuldades e vão atirar para tudo quanto é lado para ver se conseguem alguma bênção, algum benefício, algum milagre. E os irmãos não estão errados, não. Eu também tenho uma lista de pedidos para Deus. Agora, se os irmãos já perceberam, tem sido a tônica do púlpito desta igreja, do pastor, já há meses, essa questão de se buscar uma experiência com Deus. É o que nós chamamos de conhecimento empírico, é o conhecimento pela experiência. Está errado? Não está errado. Você teve uma experiência com Deus e eu vou negar que você teve essa experiência e que foi com Deus? Eu não posso negar a sua experiência. Contudo, as Escrituras afirmam que essas experiências precisam ser testadas. A expressão mais comum é: provai os espíritos. E quando esse conhecimento empírico, essa necessidade de conhecer a Deus através das experiências emocionais, são erradas e pecaminosas. Então, essas experiências que você diz que você teve uma experiência com Deus, ela é errada ou pecaminosa quando você transfere a autoridade das Escrituras para a experiência emocional que você teve. Já teve um monte de gente que veio para cima de mim fazer profecia. Eu não nego e também não fico acreditando em tudo. Provai os espíritos. Um dia, uma irmã que foi comigo para Bolívia, 29 pessoas para evangelizar. Aí foi lá para me visitar. Aí ela foi só me comunicar que Deus disse para ela que ela ia casar comigo. Aí ela, para usar um pouco de inteligência, disse assim: Deus disse para mim, mas tem que dizer para você também, né? Eu falei: tem que dizer para mim também. Então, assim, eu amo Niédia e eu espero partir para a eternidade. Desejo
Isso é Deus é quem sabe, besteira que eu vou falar. Mas eu desejo partir para a eternidade antes que qualquer um da minha família parta. A dor do luto é muito forte. Mas, irmãos, eu não acredito nem que se Niédia vier a falecer e eu me tornar viúvo, eu me casaria com aquela irmã. Eu não sei se ela está até casada, mas que ela foi lá profetizar, ela profetizou. E já tem uns 30 anos, mais ou menos, e ela não se casou comigo. Então, eu não gosto, por exemplo, de fazer chacota, de negar. Eu tenho medo, eu tenho temor do Senhor, de atribuir a Deus aquilo que pode ter origem na carne ou no diabo. Ou então, atribuir ao diabo ou à carne aquilo que pode ter origem em Deus. Então, por causa disso, irmãos, experiências sobrenaturais precisam ser compreendidas à luz das Escrituras. Provai os espíritos. Estão entendendo? Eu não estou menosprezando igrejas que dão ênfase, mas com autoridade espiritual. Eu preciso dizer que se sua fé despreza as Escrituras, e porque sua fé está baseada naquilo que o profeta ou a profetisa está falando, com carinho, mas com firmeza, preciso dizer, sua fé não tem base sólida, não se sustenta, não é assim que as Escrituras orientam. E eu quero pregar aqui sobre uma grande experiência sobrenatural que aconteceu com Jó. E eu gostaria de compartilhar como foi essa experiência sobrenatural que aconteceu com Jó, para ajudar a gente a avaliar as experiências que supostamente são com Deus. Ah, não, porque Deus me falou. Tem uma palavra do reverendo Augustus Nicodemos que diz o seguinte: você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Não sou leviano para negar que irmãos têm tido experiências sobrenaturais com Deus. Eu já tive várias. Mas, meus irmãos, toda e qualquer experiência que você julga ser de Deus, precisa ser testada e provada pelo Espírito Santo. Jó, provavelmente, foi o primeiro livro a ser escrito. Bem provavelmente foi Moisés que escreveu. Agora, por que Jó não está antes de Gênesis? Os irmãos sabem que a Bíblia foi colecionada através de estilos linguísticos, estilos literários. Não foi por ordem cronológica. Então, é por isso que o livro de Jó não está lá antes de Gênesis. Mas, bem provavelmente, o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, e foi escrito por Moisés. Tem muita gente que só gosta dos primeiros capítulos de Jó e depois do último, porque a maioria do livro de Jó
tem por base o diálogo de 3 supostos amigos de Jó, querendo instruir espiritualmente a Jó. Então, a gente só gosta dos primeiros capítulos. Um homem rico, íntegro. O diabo questionou a Deus. É claro que ele é íntegro. O Senhor dá para ele tudo o que ele quer. E Deus então deu permissão a Satanás que tocasse nas finanças, na saúde, mas que não tocasse na vida de Jó. E, irmãos, um caos aconteceu com Jó. Num dia só perdeu todos os seus filhos, perdeu sua riqueza, perdeu seu rebanho, perdeu a saúde. Ele, com lepras, com feridas expostas, nem podia dormir na cama, num lençol, porque a pele do corpo saía. Então ele ficava num monte de cinzas. Quem aguentou um pouquinho mais foi a esposa dele. Até que por último ela perdeu a paciência e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, orientando ele a até cometer suicídio. Amaldiçoa o teu Deus e morre. A partir daí, começa então umas visitas. Não tem aquelas visitas que te ajudam a levantar? Eu tenho que trocar de braço, irmãos. O ombro não está aguentando. Mas não, precisa não. Eu gosto assim. É que às vezes eu esqueço que Deus me deu 2 braços, aí eu só uso o direito. Mas eu tenho que lembrar que eu também tenho o esquerdo. Quando cansar o esquerdo, eu passo para o direito. Aí, não tem aquelas visitas que chegam na sua casa e ao invés de ajudar, atrapalha. Um dia, um colega do seminário passou mal. Aí fomos levar para a emergência, para o hospital evangélico. Aí entramos em contato com a família. Ele estava sendo bem tratado, só comunicamos à família. Chegou uma tia lá e eu estava lá visitando meu amigo. E ela falou: ai meu Deus, não está mexendo com a perna. É claro, o doente vai ficar lá repousando. E ela: o que aconteceu? Não está mexendo com as pernas, não está mexendo com os braços. Deu vontade de expulsar a mulher do quarto. Visitas que mais atrapalham do que ajudam. E foi isso que aconteceu. 3 pessoas que pelo diálogo eram bem religiosas e conheciam até assuntos teológicos, mas meus irmãos, não ajudaram em nada a vida de Jó. Pelo contrário, atrapalharam. Bom, nos fins daquele suplício, daquela carência, daquela angústia, daquele sofrimento de Jó, e eu digo nos fins, mas quem estabelece todas as coisas é Deus. Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu com Jó, estabelecendo um limite, vai até aqui. Então, Jó passou por tudo isso, e nós vamos ver, irmãos, o resultado dessa experiência dura, triste, dolorida, solitária de Jó. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que é uma oração
mesclando com o diálogo, ele falava com Deus e Deus o respondia. E eu gostaria que os irmãos observassem alguns princípios dessa experiência extraordinária de Jó com Deus. Enquanto falamos, pense na sua vida, pense nas experiências que você aguarda, espera e deseja com Deus. Pensa nas experiências que um dia você ouviu de Deus ou atribuiu a Deus. Daqui a pouco eu vou contar umas que eu fiquei, foi bravo quando... Eu vou contar umas depois. Experiência com Deus que disseram que era com Deus e eu fiquei, foi bravo demais. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: a primeira coisa que eu quero ressaltar, que a experiência de Jó com Deus, irmãos, depois de um tempo de profunda angústia, foi o reconhecimento da soberania de Deus, o reconhecimento do controle e do governo de Deus. Ele diz assim, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Qualquer experiência que você julga que vem da parte de Deus, que porventura na sua mente e no seu coração não está firmada a verdade de que há um Deus que governa, há um Deus que detém o controle, a soberania sobre tudo e sobre todos, então desconfie, provavelmente não vem de Deus, provavelmente não vem de Deus. Tem muitos profetas querendo brilhar. Nós vemos na experiência de Jó com Deus, que o brilho foi para o Senhor. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Portanto, desconfie de qualquer experiência que não exalte a glória e a majestade do Altíssimo, que não exalta a soberania de Deus. Versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Outra coisa, irmãos, a experiência que Jó teve sobrenatural foi marcada por um reconhecimento de ignorância espiritual. Leiam comigo o verso 3. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O que Jó está dizendo? Está dizendo: ah, Senhor, eu falei besteira demais. Eu pensava que o Senhor era desse jeito. Era assim que eu imaginava o Senhor. É assim que eu pensava que o Senhor agia. Mas eu falei besteira. Eu falei de coisas que eu não conhecia. Eu falei de coisas que eram da minha imaginação. Então, irmãos, só uma prova evidente de que qualquer experiência sobrenatural com Deus precisa ser entendida à luz das Escrituras. Tome cuidado, porque muitas de nossas afirmações são besteiras, não tem base nas Escrituras. E eu não estou falando que quem faz curso em seminário sabe, e quem não faz curso no seminário não sabe. Isso é outra mentira. A Bíblia fala que verdades espirituais foram escondidas, ocultadas, entendidas e foram reveladas
Os pequeninos. Eu tenho a história de uma mulher de Recife, lavadeira. Eu ouvi essa história em 1991, fazem 30 anos. E aí, para padaria. E ela, analfabeta, ela chegava no consultório, aí antes da consulta, ela pegava qualquer texto, assim, aí apontava e pedia para o médico ler, para o farmacêutico ler, e a partir daí, então, pregava o evangelho. Um homem que nem a minha esposa conheceu direito, bisavô de Amanda, pai de presbítero Davi, ele não sabia ler, aprendeu depois nas escrituras com a filha. A igreja de Maria Farinha foi plantada por ele, e outras igrejas também foi plantada pelo presbítero Estevão Constantino. Alguém conheceu o presbítero Estevão Constantino? Ele faleceu. Olha, temos uma pessoa que conheceu. É um homem que eu só tenho a foto, mas por causa do testemunho do presbítero Davi e das tias, é um homem que eu amaria ter conhecido. Irmãos, se juntar todos os crentes daqui, não dá a vitalidade espiritual daquele homem. Representou a igreja do Kaiser Mariano em congressos cristãos em Israel, no Zaire, um analfabeto. Então, eu não estou dizendo que precisa ter conhecimento teológico, mas precisa amar as Escrituras. É por isso que Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por que é erro? Porque se não for através das Escrituras, você não terá base para a sua fé cristã. Qualquer coisinha que te chatear, qualquer coisinha que você achar que Deus não quer fazer, até parece que Deus existe por minha causa ou por sua causa. Aí é capaz da gente fazer bico e deixar de ir para a igreja. O Jó, não estou dizendo que esse era o pensamento dele, mas ele tinha pensamentos errados, equivocados, doutrinariamente, irmãos, sem base. É por isso que ele diz: eu falei besteira demais, eu falei coisas que eu não entendia, eu falei de coisas que eram maravilhosas demais para mim. Então, para você não falar besteira, tem que conhecer as Escrituras Sagradas. Se tem preguiça de ler a Bíblia, então peça que Deus tire a preguiça, mas ame as Escrituras. E por favor, leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Eu tenho admirado a minha esposa, tem 5 anos que ela começou a ler a Bíblia toda. Ela já leu 5 vezes. Uma vez por ano, lendo a Bíblia toda. Se debruce, e se não entender, pergunte para Deus. Então, só quero dizer que doutrinariamente isso não é inspiração. Então, quem teve inspiração foi o escritor bíblico. O que nós precisamos é de iluminação. Então, essa que é a doutrina, iluminação. Então, a sua oração: Senhor, me ilumine para que eu tenha compreensão da tua palavra. Então, na experiência de Jó com Deus, primeiro veio o reconhecimento do governo, do controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Depois veio o reconhecimento de sua ignorância espiritual. Eu já era ordenado. Quando eu pregava que
em missões, a igreja toda era chamada para missões. Uns vão, outros oram, outros contribuem. Eu preguei isso dezenas de vezes. É heresia, isso não é verdade não. Você pode aplicar essa verdade somente em caso de missões estrangeiras, transculturais, quando o missionário vai para um local mais distante. Aí é verdade. Uns vão, outros oram, outros contribuem. Mas este conceito não pode ser aplicado a missões de uma forma geral. O que está na Bíblia é que todos vão, todos oram e todos contribuem. Olha só, eu já era pastor e pregava heresia. Todos vão, sendo que uns vão mais distante, outros vão mais perto. Enquanto o Eurico e a Jaciane estão se preparando para a Romênia, enquanto o Elton, eu acho que agora está no Acre, enquanto o Rui e o Sabino estão lá na Guiné-Bissau, no país deles, o pastor Clóvis está lá em São Paulo, eles foram mais longe. Então, para esses, a gente ora e contribuem. Agora, missões é só num local distante? Está errado, isso é heresia. Campo missionário é todo coração sem Jesus. Aí entra o quê? Projeto Novo Amanhecer, Projeto Florescer, e a igreja como um todo. Eu recebi a visita de 11 pastores nas últimas 2 semanas. Até perguntei se era extrema-unção. 11 pastores foram me visitar e 5 pastores agendaram na próxima semana. Então, me animaram, me estimularam, oraram por mim. Aí, irmãos, eu fui cortar cabelo. Não perdi a oportunidade. E evangelização, irmãos, também é a ideia errada de que evangelização é fazer as pessoas mudarem de religião. Não é isso não. Eu só disse que era presbiteriano porque eles perguntaram depois. Eu falei sobre respeito ao próximo e falei o que me estimulava a viver daquela maneira. Aí era o cabeleireiro e o pai dele no caixa. Foi tempo, muito tempo. Enquanto isso, irmãos, o coração ardendo por Jesus, eu tinha que falar de Jesus. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E se o coração estiver cheio de Jesus, você não vai perder a oportunidade de jeito nenhum. Aí tive a oportunidade de evangelizar. Eu não imaginava, quando eu fui comprar um presente para minha esposa na C&A, estava lá, eu gosto... Eu não gosto muito da tarde e da noite, não. Eu gosto mais da parte da manhã. Eu estou mais ativo, sinto menos dores. Aí, normalmente... Quando uma loja abre, eu já estou na porta, sou o primeiro a entrar. Quando o laboratório abre, eu sou o primeiro a entrar. Então, eu gosto muito, muito, muito da manhã. Então, eu fui na C&A, eu fui comprar um celular para minha esposa, que tinha quebrado. Eu fui o primeiro a entrar. Não vou chorar. Eu não imaginava que tinha 2 garotas no atendimento dos celulares que precisavam ouvir a palavra do Senhor. Então, é assim que funciona. A boca fala do que está cheio o coração. E se seu coração está vazio de Cristo, precisa reavaliar a sua relação com Ele. Versículo
4. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Chegou esse momento em que era para Jó calar a boca. Eu sei que é difícil calar a boca, dizem que eu falo muito. Chega um momento, irmãos, que é para ouvir, falar muito atrapalha. Ai, graças a Deus a música parou. Aquela música, e eu pregando assim, me incomoda. Mulher gosta, sabe, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas se alguém estiver ouvindo música e outra pessoa querendo conversar, eu não converso não. Eu me atrapalho todinho. Por quê? Por causa de ruído. Eu não gosto. Eu gosto de me concentrar no diálogo. Agora, se eu falo sozinho, isso se chama monólogo. Eu falo e você escuta. Agora, diálogo não. Eu falo, aí depois eu calo, aí você fala e eu escuto. Aí depois eu posso falar de novo. Pois bem, irmãos, essa experiência de Jó foi marcada por um tempo em que ele precisava ouvir. E então ele precisava calar a boca e ouvir o que Deus tinha para lhe falar ao coração. Está no versículo 4. Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. É Deus falando com Jó. Disseste. Jó na sua oração, então ele usa a segunda pessoa. Falando com Deus, ele disse: tu disseste, cala a boca que eu quero falar. Então, irmãos, tem momento que não está na hora de você falar. Desculpem a falta de memória. Salvo engano, o livro de Salmos. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. E Oséias, o profeta Oséias, também fala assim: eu te levarei ao deserto, e lá lhe falarei ao coração. Por quê? Porque no deserto não tem muita gente, então não tem muito ruído, fica mais fácil ouvir a voz de Deus. A experiência espiritual de Jó com Deus foi marcado também por um momento em que ele tinha que calar e ouvir Deus lhe falar ao coração. Versículo 5, a experiência, é o resultado de dor, de sofrimento, de angústia, de luto, de visitas que fizeram mais mal do que bem. Então, provocou uma experiência, não é o lenço, produziu uma experiência extraordinária ao ponto dele dizer, verso 5, eu te conhecia só de ouvir, porque eu ia para a escola dominical. Tem uma amiga, é quase irmã de Amanda, eu não posso dizer que é quase minha filha, senão os pais dela vão achar ruim comigo. Uli é da igreja adventista. Então, eu te conhecia só por causa da escola sabatina, escola sabatina. Eu te conhecia por causa da escola sabatina. O pai dela é pastor adventista, um grande amigo meu, o pastor Edson. Eu te conhecia
Amandinha, mesma coisa. Irmãos, a mesma coisa. Eu te conhecia porque papai falava muito do Senhor para mim, porque mamãe falava muito do Senhor para mim, porque eu ia na igreja e ouvia sermão. Jó está dizendo isso. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A linguagem é simbólica, nunca ninguém viu a Deus. O que ele quis dizer aqui é que agora eu tenho intimidade contigo. Agora eu não preciso de papai e mamãe. Agora eu não dependo do pastor. O pastor pode até ajudar, mas eu mesmo quero essa intimidade contigo. Eu mesmo quero caminhar contigo. Não há vida sem Jesus. Eu não posso viver longe de Jesus. Deu para entender? É isso que Jó está afirmando. Este foi o resultado, um dos resultados da experiência sobrenatural. Eu gostaria de usar a palavra grega para submissão, este reconhecimento que te leva a obedecer. É a palavra ripakuo. Ripakuo significa, aku é ouvir e ip é abaixo. Então a palavra obediência vem do grego, que literalmente significa ouvir por baixo. Literalmente a palavra obediência significa ouvir por baixo. É aquele que não tem a petulância de se achar melhor do que ninguém, de se achar mais inteligente do que ninguém, mas está disposto a ouvir por baixo, está disposto a ser humilde para buscar o conhecimento do Senhor e viver uma vida de intimidade com Ele. Mas agora os meus olhos te veem. Aí, irmãos, depois dessa experiência toda, a atitude de Jó não poderia ser diferente ao que está narrado no versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, irmãos, a experiência dele com Deus o conduziu ao arrependimento. Então, Deus, eu falei besteira demais. Eu pensava que eu conhecia o Senhor. Eu pensava que eu era crente o suficiente. Só porque tem 60 anos que eu frequento a igreja do Prado. Só porque tem 50 anos que eu me converti. Só porque eu sou pastor, presbítero ou diácono. Só porque eu sou liderança da igreja. Mas eu pensava besteira. Aquilo que eu pensava do Senhor não tem base nas Escrituras. Me perdoe. É isso que Jó está fazendo. Por isso, porque eu só te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu me arrependo no pó e na cinza. Sabe, irmãos, mas só pode chegar a esse nível quem passa a conhecer melhor o Senhor segundo as Escrituras. E então você pode perceber, olha que bobagem, tem outras heresias que são correntes ainda hoje, não tem base nas Escrituras. Tem um texto que as pessoas usam para cultos de pequena frequência. Então, uma desculpinha, porque o culto só tem 5 pessoas. Não, como diz as Escrituras, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu lá estarei. Obrigado. Eu lá estarei. Então, como Jesus prometeu, a gente tem pouca gente, mas Ele está presente. Vai lá olhar no texto bíblico. Jesus não está falando para cultos de pequena frequência. Jesus está falando sobre disciplina. Ele está falando sobre como disciplinar o faltoso, que cometeu adultério, ou fornicação, ou prostituição, ou fofoca, ou maledicência. Então,
como lidar com faltoso? Então, aí imediatamente ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. O que ele está dizendo? É que se a igreja está espiritualmente saudável, vai concordar que aquele irmão ou aquela irmã precisa, por amor e com amor, passar por um processo de disciplina. Então a igreja está concordando. Eu já interpretei errado. E esses evangelistas que ficam em praça pública? Como diz as Escrituras, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração. Irmãos, é heresia pregar esse versículo para descrente, porque o texto não foi escrito para descrente. O texto foi Apocalipse, salvo engano, capítulo 3, versículo 20. O texto foi escrito para a igreja de Laodiceia, uma igreja que estava vivendo um esfriamento espiritual e outros problemas tão graves que Jesus não era bem-vindo dentro da igreja. E por isso ele estava do lado de fora. Lembra que isso já foi pregado várias vezes. Se Jesus está do lado de fora, é porque há alguma coisa errada do lado de dentro. Então, usar esse versículo para evangelizar é falta de conhecimento bíblico, irmãos. É falta de conhecimento bíblico. O texto não foi escrito para descrente. O texto foi escrito para crente, para a igreja, para ver se a igreja sacode um pouquinho para Jesus, para ver se a igreja abre a mente para ter uma compreensão mais profunda sobre Jesus. Não o da nossa mente, mas o das Escrituras. Eu tenho que terminar. Por favor, irmãos, no final, assim, qualquer dia da semana, pode me falar de reunião, mas hoje eu não posso não, tá? Estou feliz da vida, mas estou quebradinho. Eu tenho paixão por Jesus, eu tenho ardor por Jesus e pela igreja. Se depender do meu amor por Jesus, eu jamais faltaria. Se dependesse do que eu estou sentindo no corpo, eu não sairia da cama. Mas vamos terminar mais rápido. Então, experiência sem arrependimento? Lembra do sermão de domingo passado? O maior problema do homem é o pecado, o câncer que estraga a alma, que deteriora a vida, que traz, que amarra o coração, é o pecado. É esse que nos distancia de Deus. Tem muita gente. Eu comentei, inclusive, que a maioria das pessoas que receberam milagre de Jesus não se converteram. Milagre nunca foi sinal de arrependimento ou de conversão. Pesquise nas Escrituras. A maioria das pessoas que foram alcançadas com milagre ficaram satisfeitas com o milagre e foram embora. Queriam o benefício, mas não queriam pagar o preço de viver uma vida ao lado de Jesus Cristo. Aí, irmãos, terminando, depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, e falou também com os outros dois. Eu não vou ler tudo não, você lê em casa. A minha ira se acendeu contra você e contra seus 2 amigos.
porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Só até aí, irmãos, leia em casa depois. Deus ficou indignado com aqueles 3 amigos de Jó, que, do jeito que eles discursaram, queriam instruir Jó, parecia que conheciam a Bíblia. Conhecia a Bíblia não porque não tinha Bíblia escrita, mas parecia que eles tinham conhecimento profundo de Deus. Pareciam que eram bons religiosos e pareciam que eram bons conselheiros. Um exemplo para você tomar cuidado. Tome cuidado com quem você conversa. Tome cuidado com quem você acha que é espiritualmente saudável para te aconselhar. Tome cuidado com aqueles que se dizem seus amigos. Esses 3 iam morrer. Deus estava irado com eles. Aí Deus falou assim para eles: olha, eu vou perdoar vocês se vocês pegarem, como de costume, um animal e fazer o sacrifício, ir lá falar com Jó, pedir perdão. Se ele perdoar, vocês estão perdoados. Tome cuidado com quem você pede conselho e quem você diz: essa pessoa é tão inteligente das Escrituras, sabe tanto das Escrituras. Eu não estou dizendo nem que sabe e nem que não sabe, eu estou falando para tomar cuidado. Um dia, um TJ foi visitar a esposa, com cara de pau, a casa do pastor do lado da igreja. Aí o TJ foi lá evangelizar a esposa do pastor. Eu estava chegando, e eu já gosto de TJ. Eu falei: olha, eu moro em Recife, vim aqui visitar essa família, e é a oportunidade que eu tenho. Se vocês quiserem fazer visita, façam outro dia. Aí falei educadamente. Aí o TJ falou: nossa, vocês são educados? Aí eu disse: como eu não seria educado? Porque eu aprendi com o meu divino mestre, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Aí eu toquei na ferida do TJ, que o TJ acredita que Jesus é homem, mas não acredita que Jesus é Deus. Eu não precisei ser grosseiro, ser rude, mas, irmãos, tem TJ, tem gente, saiu correndo, mas eles saem correndo. Falei: como não seria educado se eu aprendi com meu mestre, verdadeiro homem, verdadeiro Deus? Então, irmãos, tomar cuidado com quem você acha que é amigo. Então, não é, veja bem, eu tenho uma vizinha, a minha melhor vizinha. Tem uma que é evangélica, mas ela não é melhor amiga não. Tem dia que ela chega bêbada, educada na escola dominical de uma igreja séria. A minha melhor vizinha, que já me socorreu tantas vezes, ela é espírita. E é um relacionamento agradável, em que eu tenho abertura e liberdade de falar ao coração dela. O importante
irmãos, é que a verdade das Escrituras precisam ser pregadas. Se você não conhecê-la, então você cai em qualquer cilada. Aí depois, os últimos versículos, que eu não vou ler, os irmãos já sabem, Deus dá o dobro de tudo que Jó perdeu, Jó recebeu em dobro. Jó foi mais próspero do que era. Uma pergunta: quando Jó se tornou mais próspero do que era, foi antes ou depois do arrependimento? Depois. Foi antes ou depois de perceber que ele não compreendia Deus e falava muita besteira acerca de Deus? Depois. Foi antes ou depois dele reconhecer e confessar a grandeza e a majestade de Deus? Depois. Ou seja, a experiência de Jó com Deus não estava baseado na expectativa de que uns milagres aconteceriam. Estava baseado no reconhecimento da grandeza e da glória de Deus. E se Deus quisesse fazer alguma coisa por ele, faria. Mas o relacionamento dele com Deus já estava definido. Já estava definido. Deus é o Senhor da minha glória. Então, muitas vezes, a busca por milagre, por exemplo, quem aqui está precisando de milagre? Eu estou precisando. Ok. Então, várias pessoas, e daqui eu vejo melhor quem levanta a mão, mais da metade estão precisando de um milagre. Tem problema você desejar o milagre e orar por milagre, Uli Beatriz? Não, porque cantamos hoje. Minha esposa pediu para cantar, ela estava em casa assistindo, ouvindo, não pôde vir por causa de Vinícius. Então, eu oro por milagre, eu tenho expectativa de que o Senhor realize milagre no meio de vós. Mas, irmãos, se o seu relacionamento com Deus depende dessa expectativa de milagre, por favor, agora é uma exortação amorosa. Reveja o seu coração e sua relação com Jesus. Se de fato você é crente por causa de papai, mamãe, vovô, vovó, por causa de hábito, por causa de costume, ou não. Eu sou crente porque eu amo a Jesus. Entendi que eu pensava muita besteira, mas Deus me deu oportunidade de conhecê-lo profundamente e viver uma vida de intimidade com Ele. E aí diz como Jó: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tá certo? Eu não estou dizendo que os irmãos que estão precisando de milagre estão errados. Eu estou precisando de alguns milagres. E se não for Deus intervindo nessas situações, o negócio é muito, muito pesado. Muito pesado. Não posso dizer nem pela internet, tem algumas gravidades aí, mas em nome de Jesus, não baseie a sua fé, o seu relacionamento com o Senhor
numa expectativa de que este milagre acontecerá. E se acontecer, eu vou ser fiel. Não faça assim não. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos?